Estamos na aldeia de Três Minas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Viemos conhecer o antigo complexo mineiro, um conjunto arqueológico que é considerado monumento nacional. Três Minas foi uma das principais minas de ouro do Império Romano. Calcula-se que durante 2 séculos os romanos tenham extraído desta mina a céu aberto qualquer coisa como 25 toneladas de ouro. Hoje é um local único, não só pelos vestígios do passado, mas também porque é um lugar de grande riqueza ambiental. Nesta visita vamos falar não só de história, mas também de biodiversidade, principalmente de morcegos. As marcas deixadas pela intensa atividade mineira a céu aberto permanecem evidentes na paisagem da Serra da Paradela. Impressionantes crateras escavadas pelo homem. Calcula-se que entre o século I e o III depois de Cristo, os romanos tenham extraído desta região 9 milhões de rocha e 25 toneladas de ouro. O destino do precioso metal era só um: Roma, a capital do Império. É isso que nos explica Patrícia Machado, arqueóloga e diretora do Centro Interpretativo de Três Minas. Esta iniciativa de criar uma Procuradoria de Minas pública parte de Augusto. E, portanto, esta Procuradoria de Minas destina-se, sobretudo, à cunhagem de moedas, e é aqui que nós conseguimos perceber a importância de um sítio como Três Minas, que à época era um dentre largas centenas de núcleos mineiros que forneciam ouro fino a Roma, e este ouro destinava-se exclusivamente à cunhagem de moedas, precisamente porque essa era a maneira de Roma se posicionar do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, a uma escala global, face a outras civilizações. Era uma mina pública? Quantas pessoas é que trabalhavam aqui? Os registros que temos são sempre bastante amplos, portanto, nós apontaremos sempre para um grupo de trabalhadores na casa dos 2.000. 2.000 trabalhadores vigiados de perto pela 7ª Legião Romana. O transporte do ouro até Roma demorava entre 6 a 9 meses. Além de longa, a viagem era arriscada. Há aqui sempre uma questão de grande risco no transporte, obviamente pela tentação da quantidade de material que estava a circular, da quantidade de ouro que se pretendia chegar a Roma, à época ainda, portanto, reduzido a quase à areia, não é? A pó, estamos a falar de partículas ínfimas. E depois há o outro fator, que é o fator tempo, a necessidade de recorrentemente abastecer o fisco para que a cunhagem de moedas não sofresse nenhum tipo de obstáculo, porque o objetivo desta moeda do áureos que Augusto cria no sistema monetário que existia até então, durante a República, é de facto marcar este metal que era o mais precioso, o ouro, com o rosto do imperador daquela época. Três Minas contava também com uma complexa rede de túneis subterrâneos que hoje pode ser visitada. Estas chamam-se dos morcegos porque elas tinham, nos anos 50, quando a mina foi descoberta, muitos mais morcegos do que qualquer outra galeria. Patrícia, estamos a caminho das galerias subterrâneas. Esta mina está inativa há 1800 anos, portanto esteve inativa durante 18 séculos, foi descoberta nos anos 50 e isso permitiu também que essas galerias se tenham transformado em importantes ecossistemas, abrigo para várias espécies, algumas em vias de extinção. Exatamente. As galerias e também as próprias escarpas das minas a céu aberto, que permitem a nidificação, sobretudo de aves de rapina, como é o caso de algumas espécies de águias ou até de falcões, e portanto tudo isto é possível porque até 1952, de facto, o que existia aqui era uma paisagem que já tinha sido humanizada, que tinha sido destruída, a própria vegetação que foi crescendo, os matos de altitude, respondem precisamente a esta degradação que é provocada pelo homem, num determinado momento da história, e as espécies que hoje podemos observar acabam por dar um colorido diferente a estas infraestruturas mineiras, sejam as de exterior, no caso das aves de rapina, sejam as de interior, como é o caso dos morcegos, algumas salamandras. Nós vamos a que galeria específica? Nós vamos à Galeria dos Alargamentos.
Galeria dos Alargamentos que mais à frente vamos encontrar 2 centenas de morcegos em hibernação. Aproveitando estes túneis cavados por patamares diferentes, em época romana estas galerias acabavam por se transformar também em túneis rodoviários, portanto em zonas de circulação do material, de escoamento do material desde o interior da mina até ao exterior, em algumas delas inclusivamente utilizando carros puxados por bois ou mulas, que deixam estas marcas tão típicas nas galerias. Os morcegos estão mais lá à frente, sim, não é? sempre longe do contacto aqui com a luz natural. Estão aqui, muito pequenininhos, com a barriga branca virada para lá. Este é um dos alargamentos. Conseguimos ver as marcas tendencialmente na diagonal dos picos que eram utilizados para a escavação destas galerias. Mais alguns passos e deparamo-nos com uma das maiores colónias de morcegos do país. Rhinolophus são estes. Ah, ok. São os que há mais. E chamam-se Rhinolophos porque têm um focinho em forma de ferradura. Mas este, ao contrário dos outros, ainda não se dobrou. Estão organizadinhos. Durante quanto tempo é que os morcegos conseguem aguentar, assim como os vemos, de cabeça para baixo, presos à rocha com as patas? Quanto tempo é que dura o período de hibernação? De uma maneira generalista, os períodos de hibernação, portanto, estes momentos em que a atividade metabólica dos morcegos é reduzida praticamente ao limite, estamos a falar de cerca de 3 meses. E agora ainda conseguimos passar perfeitamente, porque aqui na zona do caminho não há quase nenhum. Se fôssemos morcegos, íamos por cima da porta. Tresminas está classificada como abrigo de importância nacional para a preservação dos morcegos. O Instituto da Conservação da Natureza acompanha desde 2017 estas colónias. É a monitorização de morcegos mais antiga da Europa e uma das mais importantes do mundo. O Complexo Mineiro de Três Minas é de facto um local com muita importância para a conservação dos morcegos. É um espaço que tem realmente vindo a ser monitorizado há alguns anos. Nesta última monitorização temos uma colónia que ultrapassa os 200 indivíduos, cerca de 250, e que é um processo que nos tem revelado que, mesmo coincidindo ou mantendo o projeto de desenvolvimento científico, de educação ambiental, de visitas guiadas, de turismo, tem vindo a ver o número de indivíduos a aumentar com o tempo. E, de facto, são colónias, ainda por cima, com várias espécies associadas, o que do ponto de vista ecológico também é um bom indicador e um bom sinal, onde dominam essencialmente 2 géneros, que é o Rhinolophus e os Myotis, espécies, claro está, cavernícolas, portanto espécies que estão habituadas e adaptadas a viver no interior de grutas, minas, neste caso galerias subterrâneas. Aquele está a tentar voltar a posicionar a pata no teto. Os mamíferos voadores, os morcegos em Portugal continental são exclusivamente insetívoros, portanto alimentam-se de insetos, de pequenos, até de borboletas, mas de vários tipos de insetos. E isso, como é que eles conseguem fazer isso? Especializaram-se através de um sistema de ecolocalização extremamente específico que lhes permite, inclusive, não só localizarem-se num ambiente extremamente inóspito, sem bater nas paredes, portanto eles têm um sonar que lhes permite ter uma identificação de todos os detalhes do interior da galeria, mas detectar em voo e apanhar em voo presas de tamanhos ínfimos. E, portanto, essa é a grande vantagem competitiva que os morcegos conseguiram aproveitar, que lhes permitiu ocupar ecossistemas extremamente inóspitos, como são as grutas, as galerias, onde até a visibilidade é extremamente reduzida, onde as superfícies são extremamente agrestes, mas que lhes permite uma coisa extraordinária, e é por isso que aqui estão, que é sobreviver aos predadores. Um sítio único que ambiciona um dia ser reconhecido internacionalmente como Património Mundial da Unesco.